Olá pessoal, então vamos para o terceiro vídeo dessa minha série, né, que eu estou arquivando então os meus entendimentos bíblicos, associando superficialmente alguns entendimentos que envolvem a psique humana, que se liga, né, mais fortemente ao contexto da psicanálise. Bom, nesse nesse vídeo, nessa explanação, então eu vou comentar sobre escrituras distorcidas, né? Twisted scriptures. Twisted scriptures. Então, isso é uma coisa que me chama muito a atenção, pessoal. Como que as escrituras podem ser tão distorcidas assim em termos de entendimento, né? Como que existem tantas doutrinas, tantas religiões diferenciadas a partir de um único livro. É bem verdade que na sequência dos meus vídeos anteriores a gente entende, né, que realmente a Bíblia é um livro sagrado, contém informações simbólicas que possibilitam vários entendimentos. Mas mesmo assim, mesmo quando dentro da questão da linguagem a gente tem uma análise simbólica e subjetiva, ainda existem certos limites de interpretações que o próprio texto, né, simbólico nos permite. Agora, quando se lida com metafísica, um entendimento, além de subjetivo, metafísico, parece que a coisa se amplia e há uma multidão de interpretações, muitas delas viáveis, muitas delas a gente até consegue ver uma lógica e um sentido dentro daquele contexto simbólico. Agora outras, sabe-se lá porque a gente tem um feeling de que há um sentido distorcido, tá? Então eu achei legal também esse termo em inglês, né? Twisted scriptures. Então isso me chama atenção, como é possível, né, tantas distorções. E aí eu tento entender nesse sentido o porquê, né, desse entendimento que é distorcido. Então, a Bíblia como fonte de conhecimento, é fato que a partir dela a gente consegue depreender vários sentidos e significações dentro daqueles textos ou versículos que são literais e também dentro daqueles que são simbólicos e que são parábolas, ok? Então, analisando esse versículo de Jó, que nós temos que Deus é que tem sabedoria e poder. Então, fato, a gente sabe que existe essa entidade divina, que é onipresente, é onipotente, está além do que a gente possa compreender nesse estado humano que a gente está, e a ele pertence o conselho e o entendimento. Então, nos parece que o entendimento e todo o aconselhamento, o consolo que a gente possa vir a obter da Bíblia também vem de Deus, né? Então, todo o entendimento, a interpretação dos sentidos também vem de Deus. Então, tá, variadas possibilidades de entendimento dentro do nível pessoal podem ser obtidos. Ok, a gente consegue conceber. Mas, então, os entendimentos distorcidos, que são muito viajados, não viriam de Deus. Poderíamos ter essa conclusão a partir desse versículo de Jó, certo? Bom, continuando. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, aqui a gente tem outro versículo em Mateus 22, 37, em que a gente tem a associação, né, de Deus como o ser divino que nos passa, né, o entendimento, o conselho, o consolo através da palavra bíblica, do texto sagrado, mas também há uma relação de amor aí, né? Esse entendimento também vem de uma relação com esse sentimento do amor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, então, de toda a sua alma. Parece que o desejo ardente do nosso coração pelo Senhor, esse amor que a gente tem por Ele, essa vontade de tê-lo de novo com nós, em função da separação do nascimento, em que a gente vem para a Terra e acaba a nossa alma e espírito habitando numa dimensão mais corpórea, terráquea e material, há sim esse vazio que a gente tem, que a gente sente, que pressupõe que seja um vazio de Deus, né? Porque muitas pessoas experienciam
tem momentos de transformação, de conversão, ou momentos de encontro religioso, ou de encontro com a figura de Deus, e que esse vazio é completamente eliminado. Então, o entendimento também está ligado nisso, né? De todo o meu entendimento, eu tenho que ter toda uma conexão com esse Deus também, e ele também, reciprocamente, tem que me aceitar e me dar tem que me amar, né? Que é o primeiro mandamento, ou seja, um ser divino que está em conexão com Deus e que também quer entender Deus, também quer amar a Deus de toda a minha alma, de todo o meu coração. Eu busco essa informação e todo o meu entendimento busca, né? Toda a minha vontade, meu desejo de entender também assim, é sugante, né? Tipo uma atração magnética em relação à existência de Deus. Bom, continuando, então, outro versículo que nós teríamos em relação ao contexto da Bíblia como fonte de conhecimento e essa questão de como existem tantos entendimentos distorcidos, então, que não estão alinhados com esses versículos aqui, né? Então, claro que a Bíblia deve ter outros milhares de versículos que explicam o porquê de nós termos as distorções. Também a Bíblia traz isso. Porém, aqui eu trago esses como uma forma de também reforçar que o entendimento e as distorções também têm a ver com uma alma, uma psique que também está já na sua essência conectada a Deus. Então, esse versículo de Provérbios aqui, de Coríntios, minto, 2 Coríntios 4,4, o Deus desta era cegou o entendimento dos crentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, outro, né, versículo que eu pego aleatório na Bíblia para me justificar, então, essas distorções. Então, as distorções podem vir também dessa cegueira, né? Ou seja, claro que uma pessoa que não lê a Bíblia, que não tem esse desejo ardente por Deus, pode vir a ler ou entender algum versículo bíblico distorcidamente e repassar isso, mas o pior são aquelas pessoas que estão dentro do contexto da igreja, das doutrinas, e que aprendem um entendimento errado, estão cegos espiritualmente também, aceitam passivamente, até mesmo por inocência, por ignorância, aquele entendimento, e reproduzem, e isso só causa confusão, só causa separação, só causa mal energia e conflitos e tal. Então, mas aqui esse versículo de 2 Coríntios deixa claro, né, que factual que os descrentes, né, eles não entendem a Bíblia porque o Deus desse mundo, que é Lúcifer, né, que é o conteúdo anticristão, que é o conteúdo antibíblico, que é o conteúdo dual, né, da esfera da dualidade, ausente do equilíbrio do caminho do meio de Deus, cega as pessoas, tá? E nisso você não consegue nem ver perfeitamente ou um pouquinho mais claramente o que seria a imagem de Deus. E o outro versículo legal também seriam os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. E isso tem a ver, então, muito com a questão da psicanálise, né? Em que Freud, então, considera, né? Então, o inconsciente como a terra psicanalítica, né? Ou seja, a terra prometida, que é retratada no texto da Torá, né? Então, o Freud acaba pensando que esse mundo interior da psique, da alma, das emoções, das palavras, das memórias que estão, né, nesse submundo interno ao nosso, como se diz, né, a metáfora do iceberg. Então, esse mundo interior seria então, a terra prometida, né? A psicanálise é a terra prometida. Então, dentro desse contexto, né, de que Freud então viria um judeu alemão e que tem um conhecimento do conteúdo bíblico, e essas águas profundas, né, bem essa questão desse iceberg interno que tem aí
consciente e inconsciente e subconsciente, que são essas águas profundas, nossos oceanos internos, mas quem tem discernimento, quem tem a possibilidade de se interiorizar, se autoconhecer, traz à tona isso para fora, para um processo de cura, para um processo de autoconhecimento que só tem a ajudar o homem, né? Continuando, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Então esse versículo é óbvio, né, que então ele deixa bem claro, Lucas deixa bem claro que é o próprio Deus, Jesus Cristo, que abre o entendimento. Então o entendimento vem do nível da psique, vem do nível da alma. O entendimento, a interpretação, os sentidos, eles são atribuídos a um eu profundo do ser humano e que existe uma ligação muito forte com Deus nesse processo de entendimento, de interpretação de texto aí, né? Para que a gente também possa compreender as escrituras, que é um texto, é um livro sagrado, é um livro mágico, é um livro dual, é um livro proibido, é um livro, né, que mexe de fato com a gente. Bom, e aí nós vamos ter aqui, ó, essa palavra, a parábola, em específico de Mateus, a parábola do semeador, ela é muito interessante porque aqui a gente pode fazer uma interpretação em relação à psique, o inconsciente humano. Ou seja, aqui nós temos a parte que Jesus já traduz, ele lança a parábola para os discípulos, né, de uma forma figurada, e metafórica, e aqui ele já está explicando, né? E aí eu estou tentando tirar mais sentidos desse próprio entendimento de Jesus. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, Jesus explicando, né, que vem o maligno, né? Então, esse maligno, o que é? Seria uma entidade interna ou externa ao homem, mas independente de ser interna ou externa, seja um diabo, um demônio externo, ou Satanás como um adversário externo, e que pode ser qualquer situação, não necessariamente pode ser também uma pessoa, uma situação, uma ideia, uma palavra, que vai arrebatar o que foi semeado de bom no teu coração, as palavras boas, as experiências boas, né, que estão internalizadas e gravadas no teu coração. Então, isso nos passa a ideia de um semear a palavra ao pé do caminho, que é uma representação inicial ali da metáfora de Jesus, né? O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então aqui também há uma relação do inconsciente da pessoa, né? Ou seja, a gente ouve a palavra, até a gente recebe com alegria, tem uma motivação, mas isso não é duradouro, né? Isso é facilmente destruído quando chega a angústia e a perseguição e a pessoa já se ofende e já se afasta desse conhecimento. Então, tudo isso está na psique, está na alma, está no mundo do entendimento da pessoa e dessa relação que ela está desenvolvendo gradativamente com o próprio Deus, né? E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, aqui também, a gente ouve a palavra, coloca dentro da nossa consciência e do nosso subconsciente. Muito provavelmente, muitas também vão para o nosso inconsciente. Mas as coisas desse mundo, as seduções, as tentações, acabam sufocando isso e a palavra em si, com os seus princípios, a santidade, todo conhecimento espiritual de alto nível acaba ficando infrutífero porque você fica muito mundano. Então, seria a representação daquela semente que é semeada entre espinhos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Olha, ouve, adquire a palavra, adquire entendimento, que tem a ver com o conhecimento da palavra de Deus e principalmente com as coisas boas da vida, né, que estão relacionadas à palavra, e ele assimila esse conhecimento, vai para sua essência boa e pura, provavelmente o inconsciente mais
purificado, não cheio de feridas, e ele vai conseguir produzir, porque aqui a gente vê uma gradação de inconscientes, né? De um inconsciente extremamente ferido, enfraquecido, para um inconsciente que até não tem tantas memórias ruins, e é mais uma terra, uma água profunda, mais calma, mais tranquila, e que produz 100, outro 60 e outro 30, né? Que produz muitos frutos. Então, seria isso, pessoal, bem rapidinho, que o vídeo está acabando, mas é só para mostrar